que tá machucado, uma hora um machuca, outro sai. Como é que o Dorival Júnior pode ser No cobrado Timão, porque tanto tem assim, novidades Gustavinho? sobre a lesão de Memphis Depay. O time já tem alguns desfalques garantidos pro jogo da volta da data FIFA lá contra o Fluminense. E por que Labiad não joga? Tem uma questão aí que a gente precisa conversar. Bom, rapaziada, o Memphis teve aquela lesão constatada, né? O estiramento muscular que ele obteve. Inclusive, inicialmente, a sua seleção havia solicitado, mesmo assim, que ele comparecesse aos jogos lá que a seleção holandesa irá disputar contra a Noruega e Equador, nesses amistosos da data FIFA. Mas houve uma mudança nessa terça-feira, em comunicação aí da Federação Holandesa, de que ele foi cortado e de que ele não precisará se apresentar, né, juntamente dos demais companheiros. O Ronald Koeman, né, que é o técnico, entende que não tem essa necessidade. É um jogador que, recuperado, estará garantido na Copa do Mundo. Inicialmente houve a necessidade, né, dele marcar presença. Muita gente até questionou, e a gente já falou sobre isso, né? Quando ele é convocado, quando o jogador é convocado em qualquer parte do mundo, ele fica sob jurisdição daquela federação, daquela confederação, não mais ao clube que ele defende. E como o staff, o departamento médico da seleção holandesa está sempre em contato com o departamento médico do Corinthians, e eles combinam muitas vezes a metodologia de trabalho físico em relação ao Memphis, provavelmente houve um entendimento de que haveria um desgaste nessa viagem dele, podendo até atrasar algum tipo de recuperação, enfim, prejudicar ele nesse sentido. Então, o Memphis não viajará e ficará durante a data FIFA, iniciando a sua recuperação dessa sua lesão muscular, que tem um período aí de 4 a 6 semanas, né? Inicialmente, ele perde 3 jogos do Campeonato Brasileiro e 2 da fase de grupos da Libertadores, né? Os jogos contra o Platense, que é o primeiro já na semana que vem, não, na outra semana, né? No dia 9 de abril, contra o Platense fora de casa, e aí depois o jogo contra o Santa Fé da Colômbia, esse sim na Neoquímica Arena. A tendência é que ele volte no final do mês de abril, né? A gente está no final do mês de março, então no final do mês de abril a tendência é que o Memphis retorne aos gramados, perdendo aí boa parte dessa primeira fase de grupos e também desses jogos do Campeonato Brasileiro. Vai ser mais um desfalque que o Dorival vai ter que lidar, ficou um tempão sem o Yuri, parece que é aquele bingo, né, cara, que ele não consegue usar todo mundo ao mesmo tempo. Ele conseguiu repetir o time da Supercopa contra o Flamengo lá no dia 1º de fevereiro, só agora, no dia 22, né, 22 de março, ele conseguiu repetir o time que ele escalou diante do Flamengo. E aí, isso por alguns minutos, né? Porque o Memphis participa do primeiro gol ali e acaba pedindo substituição. E o Yuri, que voltou recentemente, agora o Memphis se ausenta por mais um período. Jogar Yuri e Memphis Depay tem sido raridade por conta de lesão ou de um ou de outro. Falando sobre desfalques... Tudo bem, os números dele é pífio nesse ano, hein? Leandro Guerreiro, 12 jogos, 1 gol, uma assistência, desfalque em 7 jogos. Um cara que ganha a bala que ele ganha é muito pouco, mas a gente espera que ele se recupere. E grau 2, meu irmão, grau 2 é 30 dias. Memphis, ou mais, os números dele, desse ano, são uns números ridículos. São números de quem não pode ser titular. E é o quádruplo do número do Neymar. É muito louco isso, né? Isso aí é o quádruplo do que o Neymar. O Neymar fez 3 jogos, ele fez 12. Ele fez 12 jogos. O que você pensa? Isso se ele não jogar, hein? Isso se ele não jogar o segundo jogo, hein? Não sei, só tô... Agora é o seguinte, do que o Magrão falou, fiquei pensando aqui, que viaje então um fisioterapeuta com ele, que viaje um médico com ele, porque ele é tão importante pro Corinthians que parece que ele é o único jogador que muito pelo contrário. O Corinthians depende muito desse número 9, porque o que esse cara correu no último jogo, o que ele fez foi impressionante, Yuri Alberto. Foi uma coisa impressionante. Tá machucado, uma hora um machuca, outro sai. Como é que o Dorival Júnior pode ser cobrado tanto assim? Finalizando mais um vídeo aqui, e olha, só notícia ruim. O Coringão tá conseguindo fazer a gente ficar triste mesmo sem entrar em campo. Mas vamos tentar olhar pelo lado positivo. Enfim, não tem, né? Mais 30 dias aí, sem ver o nosso trio em campo. Garro e Yuri Alberto. E Memphis Depay não entram em campo juntos há muito tempo. E quando entra, não arruma nada porque um tá voltando de lesão, o outro não tá bem. Enfim, é aguentar as pontas aí e ver
como que vai se suceder a cena dos próximos capítulos, né? Vamos esperar aí que o Yuri Alberto e o Garro consigam fazer alguma coisa na ausência do Depay, até porque não vai ser muito difícil, né? Menino Depay fez aí 12 jogos, 1 gol e 1 assistência em 2026, então não vai fazer uma diferença muito grande. É lógico que ter ele em campo é algo que acaba gerando um pouco de confiança para os outros jogadores, mas resultado mesmo ele não tem dado pra gente.